Eu tenho certeza que você já conhece o melhor investimento do mundo. E eu vou te mostrar exatamente isso nesse vídeo. Vamos lá, quando a gente pensa em investimento, normalmente a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas são poupança ou algum título de renda fixa. Isso porque esses tipos de investimentos são muito seguros normalmente, tem garantia do Tesouro Nacional ou garantia do FGC, e por isso muitas pessoas gostam desses tipos de investimento, acham eles muito bons por conta da segurança. Entretanto, um pequeno porém é que esses títulos de renda fixa, eles têm um ganho limitado, ou seja, você está limitado à rentabilidade que está expressa no momento que você investir naquele título. Seja essa rentabilidade qual for, a gente tem vários tipos, a gente tem CDI, a gente tem Selic, a gente tem IPCA, você vai estar limitado a esses índices, a essas rentabilidades dos seus títulos. Por isso, renda fixa é um bom tipo de investimento? Sim, dependendo do que você busca, sim. Eles têm muita segurança e tudo mais, mas em termos de rentabilidade podem não ser as melhores opções por conta do potencial de valorização de rendimento desses ativos. E pensando em compensar isso, o potencial de rentabilidade, você pode parar para pensar nas ações, por exemplo, que são investimentos que têm muito potencial de valorização, dependendo se a empresa for bem administrada e tudo mais. A gente tem vários casos de várias empresas que multiplicaram o seu capital, o seu patrimônio em várias e várias vezes e tornaram seus investidores, os seus acionistas, cada vez mais ricos. Por isso, o investimento em ações tem exatamente o que a renda fixa deixa a desejar. No caso, o potencial de rendimento, potencial de valorização desses ativos. Por conta disso, muitas pessoas podem pensar que as ações são os melhores negócios, os melhores investimentos possíveis. Entretanto, tudo que tem um ponto positivo tem um ponto negativo. E no caso aqui das ações, é claro, a gente está falando do ponto negativo, seu risco, a volatilidade que esses ativos oferecem, que eles têm na bolsa de valores. Eles estão lá variando todos os dias úteis. Eles estão sendo negociados a cada segundo e a cada segundo o preço muda. E isso para muitas pessoas não é aceitável porque elas não gostam dessa volatilidade. Por isso, em termos de segurança, as ações podem não ser também as melhores opções. Elas têm bom potencial de valorização, mas elas também têm um risco maior. E para quem já investe há algum tempo, sabe que existe um meio termo para isso tudo. No caso, eu posso citar aqui para vocês os fundos imobiliários, que são ativos negociados em bolsa, têm sim potencial de valorização e são menos arriscados que as ações, por exemplo. Eles são menos voláteis normalmente por se tratarem de ativos mais seguros, que investem em ativos menos voláteis, no caso, os imóveis. Inclusive, os fundos imobiliários têm um ponto muito positivo para muitas pessoas, que no caso é a renda mensal que eles nos proporcionam. Para você que quer investir pensando em ter uma renda extra, um salário extra todo mês, os fundos imobiliários podem sim ser uma ótima opção. Porém, eles não têm um retorno potencial tão alto, por exemplo, quanto das ações. Isso porque, para você que não sabe, os fundos imobiliários não reinvestem no próprio negócio para crescer exponencialmente, para ampliar os seus negócios exponencialmente. No caso, eles têm que distribuir para os seus cotistas 95% dos resultados que eles obtêm com os imóveis que eles alugam. Então, eles não têm potencial de crescimento gigantesco como as ações, e isso sim pode ser um ponto negativo dependendo do que você busca. Se você busca crescer o seu patrimônio, os fundos imobiliários podem não ser uma opção tão boa. Eles são muito bons para renda, mas para crescimento de patrimônio em si, pode não ser uma opção tão viável assim. E por fim, um último investimento que eu gostaria de trazer para vocês são os fundos de investimento. A parte boa desses fundos é que eles são diversificados por natureza. Os gestores investem em vários ativos de uma única vez e vendem tudo isso para os seus cotistas através dessas cotas de fundo de investimento. Então, ao investir num fundo, você está muito diversificado, você investe em vários ativos diferentes, você pode investir em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa, em ativos no exterior e várias outras coisas de uma única vez com um único ativo. Porém, entretanto, todavia, tudo tem um ponto negativo. E no caso dos fundos, o ponto negativo é que eles normalmente têm uma taxa relativamente alta dependendo do tipo de investimento que tem no fundo. Então, fundos mais ativos que buscam bater o mercado, bater a rentabilidade do mercado, normalmente têm taxas mais elevadas e apesar de ter essas taxas elevadas, nem sempre eles geram o resultado que eles prometem. Então, eu diria que eles são ativos muito complicados e que nem sempre vão valer a pena para você, investidor. Mas sim, existe um investimento, não só um, mas o melhor investimento de todos, que é o que eu vou trazer agora para vocês. E acredite, o melhor investimento que você pode fazer
é o investimento em você mesmo. Invista no seu conhecimento, invista na sua carreira, invista nas suas habilidades, invista em você, porque é isso que vai te trazer o maior retorno possível. O seu trabalho, o que você faz para sobreviver, é o que vai te trazer mais e mais dinheiro para você poder investir cada vez mais nesses outros ativos que têm pontos negativos e pontos positivos. Lembre-se, antes de investir o seu dinheiro, primeiramente você tem que ganhar dinheiro de alguma forma. E a melhor forma de fazer isso é através, sim, do seu trabalho. Então, invista em você, invista no seu conhecimento, invista no seu profissional, porque esse, sim, é o melhor investimento do mundo. E isso independe de perfil de investimento ou não. Invista em você, porque essa é a melhor aplicação que você pode fazer.